Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas do direito para responder uma pergunta que é, olha, fundamental. O que acontece quando a lei não diz nada? Como é que um juiz decide um caso que a legislação simplesmente não preveu? Vamos descobrir juntos. Para começar, vamos pensar numa situação bem atual: influenciadores digitais. Pouco tempo atrás, a lei não falava absolutamente nada sobre os direitos deles. Pessoas criando conteúdo, construindo carreiras, mas legalmente falando, elas estavam num limbo. É o exemplo perfeito do nosso tema, a tal da lacuna na lei. E essa frase, ela resume tudo, né? A ausência de uma regra escrita não significa, de jeito nenhum, a ausência de uma solução. O sistema jurídico tem mecanismos para garantir que a justiça seja feita, mesmo quando a lei fica em silêncio. Tecnicamente, a gente chama esse vácuo de lacuna jurídica. É o ponto de partida do nosso quebra-cabeça. E o mais importante, quando um juiz se depara com uma lacuna, ele não pode simplesmente inventar uma solução da cabeça dele. É preciso usar métodos racionais, que já estão previstos no sistema. E é exatamente aqui que entra a nossa caixa de ferramentas. O direito oferece 5 instrumentos principais para preencher essas lacunas. Não é nada arbitrário, não. São técnicas lógicas e bem estruturadas. E aqui estão elas: analogia, princípios gerais do direito, equidade, costumes e, por último, os fins sociais e o bem comum. Cada ferramenta tem seu lugar e sua função específica. Vamos dar uma olhada em cada uma. Vamos começar com as 2 ferramentas que são, assim, a base de tudo. Aquelas que olham para o que já existe dentro do sistema, a analogia e os valores que são o coração do próprio direito. A analogia é talvez a ferramenta mais fácil de entender. A lógica dela é simples e muito poderosa. Para casos parecidos, soluções parecidas. Se o motivo, a razão de ser de uma lei, também se aplica a uma situação nova, então a solução daquela lei também deveria se aplicar, certo? Olha só como isso funciona na prática, voltando para o nosso exemplo do influenciador digital. A lei protege o autor de um livro, né? O objetivo é proteger a criatividade e o retorno financeiro daquela obra. Bom, um criador de conteúdo digital também investe em criatividade e também busca retorno. A razão é a mesmíssima. Por isso, por analogia, os direitos autorais foram estendidos a eles muito antes de existir uma lei específica para isso. Mas atenção, a analogia não é uma carta branca, não. Ela tem limites muito claros. Ela jamais pode ser usada no direito penal para criar um crime que não existe ou para aumentar uma pena. E a semelhança entre os casos tem que ser profunda, na essência, e não só na aparência. Ok, vamos para a segunda ferramenta, os princípios gerais do direito. Se a analogia olha para um caso específico, os princípios olham para a alma do sistema jurídico. São aqueles valores fundamentais, sabe, dignidade, igualdade, boa-fé, que servem de alicerce para todas as leis. E o poder disso é imenso. Pensa bem. Não existe uma lei da suspensão de conta de rede social, mas existe um princípio fundamental que garante o direito de defesa. Com base nesse princípio, um juiz pode decidir que a plataforma agiu errado ao suspender uma conta sem dar chance da pessoa se explicar. É o valor maior do sistema preenchendo o vácuo da regra. Agora vamos mudar um pouco o foco. As próximas ferramentas que a gente vai ver são sobre flexibilidade, sobre como o direito consegue se adaptar à realidade, ao mundo real, na busca pela justiça em cada caso. A equidade é isso, a justiça do caso concreto. É a ferramenta que permite a um juiz pensar: olha, se eu aplicar essa lei aqui de forma fria e literal, o resultado vai ser uma grande injustiça. A equidade permite, então, moldar a aplicação da lei para que ela se encaixe perfeitamente naquela situação real. Por exemplo, a lei diz que uma dívida tem que ser paga, ponto. Mas a equidade pergunta a que custo. Se cobrar essa dívida significa deixar uma família sem o mínimo para sobreviver, a equidade pode intervir para proteger a dignidade, adaptando a cobrança sem, claro, negar o direito de quem tem que receber. É a justiça do caso concreto em ação. A nossa quarta ferramenta são os costumes. Sabe, às vezes a própria sociedade se organiza e cria regras que são tão fortes, tão consolidadas, que o direito acaba reconhecendo. Um costume jurídico é isso, uma prática que todo mundo repete de forma uniforme e aceita como se fosse lei. Um exemplo claríssimo disso é a assinatura digital. O comércio online começou a usar por pura necessidade prática. E a coisa se tornou tão comum e confiável que virou um costume. Todo mundo aceitava como se fosse válido. Só muito tempo depois é que vieram as leis para formalizar algo que a sociedade já tinha criado e validado. Finalmente, chegamos na nossa última ferramenta, e talvez a mais abrangente de todas:
Ela não olha para um caso parecido, nem para uma prática da sociedade, ela olha para o objetivo final, para o propósito maior do direito. O que são os fins sociais e o bem comum? Basicamente, é um método que pergunta: para que essa lei foi criada? Qual era o objetivo dela? Que bem maior ela busca proteger? Numa área cinzenta, a decisão tem que seguir o caminho que melhor atenda esse propósito coletivo. Afinal, a lei existe para servir à sociedade, e não o contrário. Ok, agora a gente tem 5 ferramentas superpoderosas na nossa caixa. A grande questão é, como saber qual delas usar em cada situação? A escolha não é aleatória, de jeito nenhum. Ela segue uma lógica bem clara. Então, como escolher a ferramenta certa? A lógica é mais ou menos a seguinte: se existe um caso muito parecido que já tem lei, usa-se analogia. Se a situação mexe com o valor fundamental do sistema, como a dignidade, a gente busca a resposta nos princípios. Se aplicar a lei ao pé da letra vai criar uma injustiça, a equidade é o caminho. Se já existe uma prática consolidada no mercado ou na sociedade, a gente olha para os costumes. E se o objetivo é alinhar a decisão com o propósito da lei na sociedade, aí entram os fins sociais. Cada ferramenta tem seu momento ideal. E juntos, esses 5 métodos formam um sistema completo, um arsenal. Eles garantem que o silêncio da lei não se transforme no silêncio da justiça. As decisões continuam sendo previsíveis, racionais e, acima de tudo, bem fundamentadas nos pilares do próprio direito. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A lei é como um mapa, mas a sociedade é o território. E o território muda o tempo todo. A lei sempre vai correr um pouco atrás da realidade. A questão não é se novas lacunas vão surgir, mas sim como a gente vai usar essa mesma caixa de ferramentas para construir as respostas justas para os desafios do futuro.